Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo, meu amigo, dessa quarta-feira. Uma quarta, infelizmente, pós a derrota do Vasco da Gama para a equipe do Botafogo. O Vasco perde no Clássico da Amizade, uma derrota que, é claro, sem dúvida, machuca. Machuca não apenas pelo fato da derrota em si, mas pelo fato de como foi, né? Como aconteceu, a forma com que aconteceu. O Vasco ele perde sem competitividade alguma. O Vasco ele é amassado ontem pelo Botafogo no estádio Newton Santos. E ontem, a realidade, meu amigo, ela veio à tona. E sabe qual é o problema? A realidade ela é dura demais. Ontem, o vascaíno ele olhou para o elenco, ele olhou para o time, ele olhou para os 11 titulares e disse, cara, daí não vai sair absolutamente nada. Isso é de fato muito complicado, até porque ano a ano de sofrimento, o Vascaíno esperava e espera ainda, tá? Ter um 2024 um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais alegre, com a possibilidade aí de uma conquista, uma vaguinha na Libertadores da próxima temporada. E ontem, quando a gente pensou que ia talvez um empate ou até uma vitória nesse clássico contra o Botafogo, o Vasco perde e perde muito feio. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Vamos trazer também algumas outras novidades, algumas outras informações para vocês aqui agora, nesse Fala Gigante. Vamos falar aí sobre o garoto Ryan, que ontem teve talvez o seu primeiro contato com o John Textor, aquele que provavelmente e possivelmente será, né, o seu novo chefe. A gente vai explicar essa situação aqui a vocês. O Vasco que negocia junto ao Botafogo, né, a possibilidade de uma venda, compra do jovem jogador Cruz Maltino. Vamos falar também agora sobre a preparação do Vasco para o jogo desse próximo sábado contra a equipe do Fortaleza. O elenco não teve folga, o elenco não teve mamata e não tem que ter mesmo, tem que botar esses caras para treinar. Que me desculpe, tá uma palhaçada aí esse elenco do Vasco. É um elenco que dá um ano mais tranquilo, mas é um elenco também que já entregou várias vergonhas para o torcedor vascaíno durante essa temporada de 2024. Enfim, amigo, teremos aí pela frente um Fala Gigante importantíssimo e completamente imperdível para todos vocês. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte aí da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, deixando principalmente nesse momento o seu like. A gente não pede absolutamente nada para vocês, apenas de fato, né, o seu like e a sua inscrição. Mas em especial, nesse Fala Gigante, eu venho de fato pedir a seu like, a sua curtida, né? A gente recentemente deu uma sumida aí do YouTube, esse último final de semana a gente não postou vídeo por aqui, e o YouTube ele dá uma enxugada, né, na divulgação do nosso trabalho. Então peço de verdade mesmo que você não saia desse Fala Gigante sem deixar aí o seu like, que é de sua importância para a divulgação do nosso vídeo. Se você curte o nosso canal, deixe o seu like aí embaixo. Já do Vascaíno. Vamos embora então, né, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, porque ontem, infelizmente, Vasco não apenas perdeu, né? E é duro falar isso. O Vasco ele foi amassado pela equipe do Botafogo dentro do estádio Newton Santos. Ontem, uma equipe entrou com a faca nos dentes. Ontem, uma equipe entrou com o objetivo de vencer, convencer e amassar o adversário. E ontem, uma outra equipe entrou com o espírito de amistoso. Não entrou em campo, passeou dentro das quatro linhas. E o resultado foi esse: 3-0, um amasso total e uma goleada que poderia vir a ser histórica. Só não foi que o Botafogo tira, sim, o pé. O Vasco ele retorna hoje aos treinos e que bom que o Rafael Paiva não deu folga para esse elenco, porque esse elenco não merece folga alguma. Tá sem merecer folga esse grupo. O Vasco vence o Bahia lá na segunda-feira passada e o elenco ganha 2 dias de folga. Folga na terça e folga na quarta. Tá muito bom para esse grupo, né? Tá muito legal para esse grupo. Ganha folga, assim, a rodo. 2 dias, 3 dias de folga. A gente tá vendo isso constantemente dentro do Vasco da Gama. A gente tá vendo um Vasco que paga R$1,5 milhão para um jogador que não entra em campo, que deixa ele de fora. E a gente vai falar sobre isso no Boa Noite Gigante de hoje. Senhor Felipe Coutinho,
Você, Felipe Coutinho, que veio pro Vasco no meio dessa temporada para receber quase 2 milhões de reais e o Vasco não te coloca para jogar, porque tem medo de você se lesionar. Fadiga muscular. A sua última partida com a camisa do Vasco foi contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil. Já vai fazer aí 3 semanas que você não entra em campo. 3 semanas que você não entra em campo. Mas ainda há um problema de fadiga muscular, porque você pode se lesionar dentro de campo. E aí eu te falo, vai botar esse rapaz quando para jogar? Quando o Coutinho vai voltar a jogar? Porque faltam 6 partidas para terminar o Campeonato Brasileiro. O Coutinho vai estar pronto o quê? Contra o Cuiabá, na última rodada? Contra o Atlético Goianiense, na penúltima rodada? É isso? É essa palhaçada? Foi para isso que o Vasco tá pagando 1,5 milhão de reais por mês? Esperava que não, esperava mais, inclusive, do próprio Felipe Coutinho. Então esse elenco não tem que ganhar folga mesmo. Retornou hoje as atividades no CT Moacir Barbosa. O clima não é bom. Isso a gente já viu ontem, né? Durante, inclusive, a partida. Após a saída de Pablo Verrete, de Payet, de Puma. O clima era de decepção total no grupo. Informações aí da própria Júlia Guimarães, a repórter de campo da TV Globo, durante a própria transmissão, é que no banco de reservas do Vasco havia uma grande decepção por parte de Payet, Puma e o próprio Verrete. A todo momento o Verrete ele chamava o Alex Teixeira para comentar alguma coisa sobre o jogo. Nitidamente ambos estavam completamente indignados e decepcionados com a atuação do Vasco contra o Botafogo. E tem que ser assim. É decepcionante o que a gente viu ontem dentro de campo. E se Verrete, se Puma, se Payet estão indignados e decepcionados, quem dirá nós, né? Quem dirá nós, torcedores, que vimos ontem esse 3-0, que vimos um 6-1 contra o Flamengo, que vimos um 4-0 contra o Criciúma, que vimos um 3-0 contra o São Paulo. Se os caras estão indignados, a gente está o quê então? O torcedor vascaíno está o quê então? Importante pontuar essa situação. E aí, meu amigo, assim, ontem, né, o Paiva ele tem as suas culpas, a gente falou muito sobre isso, o Paiva ele realmente montou um esquema de jogo completamente louco contra a equipe do Botafogo. E passa para mim muito o fato do Vasco ele ter perdido ontem, infelizmente, tá? Por algumas peças individuais. E até para mim 2 em si, que não teriam que ser titulares ontem. Ou, se começaram como titular, tirava ali no segundo tempo, ou tirava até no segundo gol do Botafogo. O Rogério Ceni, no Bahia e Vasco em São Januário, quando o Bahia ele tá perdendo de 3-0 no primeiro tempo com um amasso do Vasco, sabe o que o Rogério Ceni faz? Ele tira 2 jogadores, ainda na primeira etapa, e coloca outros 2 jogadores, e você vê uma mudança drástica no Bahia. Sabe por quê? Porque o Rogério Ceni ele reconheceu que o jogo não estava pro Bahia. O Rogério Ceni reconheceu que ele errou na estratégia. O Rogério Ceni reconheceu no jogo contra o Vasco da Gama que era necessário mudar, senão ia tomar 4, 5, 6. Sabe por quê também? É difícil achar uma palavra que não seja uma palavra ruim, mas porque tem vontade, tem certeza, tem convicção no seu trabalho. O Paiva não. Gente, o Vasco ontem ele toma um amasso do Botafogo durante os primeiros 15 minutos, o Vasco não vê a bola. Passa os 15 minutos de uma pressão efusiva do Botafogo, grande do Botafogo, mas o Botafogo segue com controle total da partida. Ao meu ver, o que se o Paiva fosse um técnico assim, grande, se é um Ramon Dias, e é isso que é importante, se é um Ramon Dias da vida, que é um técnico de bagagem, um técnico grande, um técnico com convicções, sabe o que ele faz? Ele olha pro time, dá 25, 30 do segundo tempo, o Vasco não tá saindo para jogo, o Vasco tá tomando um vareio, ele tira 2 peças que era para ter tirado ontem. Ele tira o Verrete, coloca o Ryan, ele tira o Jean Davi e bota o Leandrinho, que seja, ou bota qualquer outra opção. Porque ontem, nitidamente, Pablo Verrete e Jean Davi, eles atrapalham o Vasco. E não porque são ruins. Aliás, o Jean Davi eu tenho minhas dúvidas. O Verrete é um jogador bom. O Verrete é importante para o Vasco. O Verrete foi decisivo durante todo 2024. Mas para o Verrete ele ser um jogador do Vasco da Gama, ser o titular do Vasco da Gama, o Vasco é uma equipe que precisa ter a posse e criar situações para o seu centroavante. Reter a bola, rodar a bola, achar uma jogada diária, porque esse é o Verrete. Com a bola no pé ele não vai render.
Com passe em profundidade ele não vai render. Botafogo ele não precisa se preocupar com o Pablo Verratti. A única preocupação do Botafogo com relação ao Verratti é a bola aérea. O Vasco insistiu isso durante todos os 90 minutos de jogo. Você viu o Léo Jardim, ele tentava mirar lá o Pablo Verratti e o Danilo Barbosa, ele botou o Verratti no bolso ontem. Foi feio. Foi feio. Barbosa ele colocou o Verratti no banco ontem no jogo entre Vasco e Botafogo. Era a única coisa que o Verratti poderia fazer e não estava dando conta, nitidamente. Então o Verratti ontem ele foi um jogador a menos. E quem dirá o Jean Davi Menezes, na ponta esquerda, assim. Uma loucura esse gringo ter sido titular ontem do Vasco. Uma loucura. E aí, meu amigo, se não tá dando certo, saca. Bota o Leandrinho, que é uma opção de velocidade. É uma opção também de defesa, porque vai segurar o Luiz Henrique, que estava brincando pelo lado direito do campo. Por quê? Porque o Piton marcou, o Piton jogou bola ontem. Mas o Jean Davi é um jogador a menos. Na parte de construção e na parte da defesa. Não rola o Jean Davi por ali. Pelo menos o Leandrinho seria uma dupla. Poderia ajudar o Piton ali a conter as ofensivas do Luiz Henrique. E o Ryan, ao meu ver, ele poderia ajudar muito o Vasco. Por quê? Porque o Ryan, meu amigo, ali, iria ser uma preocupação. Automaticamente o Payet iria pegar a bola. O que o Botafogo iria fazer? O sistema todo defensivo do Botafogo iria fazer? Ia ter que se preocupar, porque o Payet poderia achar um passe a qualquer momento em profundidade para o Ryan fazer o gol. Porque a zaga do Botafogo não é uma zaga rápida, né? O Adrielson ele tem a sua velocidade, ok, mas o Barbosa é um jogador muito lento. Então o Ryan, como centroavante, ele daria muito mais problema para o Botafogo ontem do que o próprio Verratti. Até porque o Botafogo ontem, vocês viram, joga com a linha lá joga com as suas linhas defensivas lá quase no meio campo, né? Então ia ser um jogo perfeito pro Ryan. Bola em profundidade toda hora pro Ryan. Toda hora pro Leandrinho no corredor. Toda hora pro PH no corredor. Mas não. O Vasco opta por ter um Jean Davi que não corre, que não ataca espaço. Um Verratti que não corre, que não ataca espaço. Então o Vasco ontem toda a estratégia foi ruim. E ao meu ver, essa estratégia ruim passa talvez até pela ausência do Ryan. Que foi bem contra o Bahia. Foi muito bem contra o Bahia. E parece que a chave da torcida ela virou um pouco com relação ao Ryan. Um sentimento tipo, que moleque ruim, que garoto horroroso. Sentimento pós-jogo do Bahia, cara, talvez essa posição aí que deva ser a do Ryan. Ryan talvez não é um ponto, é um falso 9. É um 9 moderno, de mobilidade, de sair da área, de criar jogadas, de fazer um pivô. E a gente sabe, tá? Que o Ryan saindo do Vasco, ele vai brilhar em outro lugar. E infelizmente, o futuro do Ryan possa ser o Botafogo. Mas hoje, a gente, é claro, vai falar ainda sobre isso. Hoje, a informação que tivemos é que não é só o Botafogo que tem interesse no Ryan, tá? Informações aí do Ekrem Kunur, que é um jornalista do futebol europeu, é assim, um dos jornalistas mais conceituados, está aparecendo aí na imagem a postagem dele a vocês. Ele colocou assim, ó, exclusive, Vasco da Gama, ou seja, exclusivo, Vasco da Gama. Newcastle United, Lyon, Milan, Porto e Barcelona continuam interessados no Ryan. Continuam interessados no Ryan, né, do Vasco da Gama, um jovem jogador de 18 anos de idade. Então assim, Barça, Newcastle, Milan, Porto, Barcelona e Lyon. 5 clubes estão interessados na contratação do Ryan. Hoje, porém, quem sim se aproxima é o Lyon. O Lyon de John Textor, que ontem, inclusive, estava no Newton Santos e após a partida ele fala com o Ryan. Após o jogo, o John Textor ele cumprimenta vários atletas do Vasco da Gama e um desses jogadores é o Ryan. E nitidamente, cumprimento de John Textor com o Ryan, um cumprimento diferente. Cumprimento de abraço, de aproximação, porque há alguma coisa. O objetivo do John Textor é contratar o Ryan, mas ele pode vir a ser um jogador do Botafogo já nessa próxima temporada. Por quê? Hoje o Lyon ele passa por um problema, que é o limite de estrangeiros. O Lyon chegou ao seu limite quanto a estrangeiros no elenco. Então, o John Textor hoje ele não consegue levar o Ryan para o Lyon. Ele queria levar o Ryan para o Molenbeek da Bélgica, que é um outro clube aí da franquia Eagle, que é a franquia do John Textor, mas também não vai levar para lá porque o empresário do Ryan está travando. O Molenbeek hoje é um clube que disputa a segunda divisão do campeonato belga. E os empresários falaram, a gente não vai tirar o Ryan do Vasco e levá-lo para a segunda divisão do campeonato belga. Então assim, uma outra oportunidade seria levar o Ryan aqui, para o Botafogo, clube do Rio de Janeiro, onde o Ryan já está acostumado, já tem residência, etc, etc, etc. Mas há um problema, por quê? Porque o Vasco ele não quer liberar uma joia, uma promessa, para o seu rival direto. Então essa é a grande situação hoje envolvendo o Ryan,
E ontem o John Textor ele foi perguntado, foi questionado após a partida sobre o Ryan, sobre o interesse no Ryan, sobre o desejo pelo Cria. E o John Textor responde exatamente isso que a gente vai trazer aqui a você. No, I didn't talk to him. I shook the hands of many players from Vasco as they came off the pitch. He's a great young talent. He's a Vasco player until he's not a Vasco player. So I didn't talk to him. Would you like it? Yes. What's not to like? Botafogo have interest in him. Everybody likes Ryan, but obviously we love him. Então, meu amigo torcedor vascaíno, foi como vocês viram aí, né? Realmente John Textor rasgando elogios ao Ryan e já tendo aquele cuidado, né, com o garoto mesmo antes de qualquer desfecho acontecer. Certo é, há um casamento, há um flertezinho, casamento não, há um romance aí, né, entre John Textor e Ryan, mas talvez não seja tão fácil assim. Porque, meu amigo torcedor, como a gente acaba de trazer aí, né, Newcastle, Lyon, Milan, Porto e Barcelona são os 5 clubes interessados. O Lyon é da franquia do John Textor, só para explicar aí, né, claro, a todos vocês. Então, além do Lyon, tem outros 4 na disputa, na briga. E na minha opinião, meu amigo, me desculpe, vende para todos, menos para o Botafogo. Menos para a franquia, né, de John Textor. O valor é muito alto, o valor é grande, de fato, que John Textor colocou na mesa pelo Ryan. Talvez é um valor que nenhum outro clube tenha condições de pagar e queira pagar. Informações aqui, para caso você não saiba, valor que o grupo do John Textor ele coloca na mesa do Vasco de 86 milhões de reais pela compra do Ryan, mais 15 milhões de reais referentes a uma dívida que o Vasco tem com o atual CEO do Botafogo, uma dívida com uma empresa, né, que é do CEO, Tairo Arruda, e essa dívida estaria no meio, ou seja, o valor ele já subiria para 101 milhões de reais, sendo que o Vasco receberia 86 e 15 milhões seriam abatidos de uma dívida que há, além da cessão do Botafogo. Porém, ontem também, é importante trazer isso a vocês, o John Textor ele foi perguntado sobre a questão envolvendo o estádio Newton Santos. E ele diz que há sim negociações, ele confirma essa questão. E a gente também, claro, traz aí essas palavras a vocês dessa possível parceria entre Vasco e Botafogo pelo estádio Newton Santos. Será que vai ter Vasco no Newton na próxima temporada? Com ou sem o Ryan? Dê uma olhada aí nas palavras de John Textor. Well, it's important to understand. I know I called it my stadium on that night where we lost the championship to Palmeiras, but it's not my stadium. It's the city's stadium, and you know we have to help each other. You know when Vasco, there's a funny relationship. We're rivals, but you know I feel like it's a lot of respect between our clubs. They have a need. You know we want to be helpful. That's just the way it is in Rio. So. It doesn't. I mean, if there's nothing happening with the player, we're still going to try and help them. Meu amigo torcedor vascaíno, né? Desse jeito, é dessa forma. Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque vou rasgar elogios aqui rapidinho, tá? O trabalho de John Textor no Botafogo é realmente muito bom. O que esse cara tá fazendo no nosso adversário aí, né? No nosso rival, que há 1 ano, 2 anos atrás era o nosso freguês. E ainda é o nosso freguês, mas hoje vai ser difícil ganhar dos caras, é absurdo, tá? Trabalhão de invejar. O trabalho de John Textor no Botafogo é invejável. Mas enfim, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo dessa quarta-feira. A gente volta já já com Boa Noite Gigante. Contamos muito, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como nós sempre falamos aqui, meu amigo, saudações vascaínas.